Quantos de vocês têm demandas muito sérias para resolver, mas sente um desânimo mesmo antes de começar? Ou já sentiu isso em algum momento da sua vida, né? Eu vou dar um exemplo que acho que a maioria das pessoas compartilham desse sentimento. Reforma. Tem que fazer uma reforma na sua casa. Só de imaginar o pó, a sujeira, o transtorno, o custo, as complicações que sempre aparecem, o que você pensa? Ah, meu Deus, eu já desanimei. Eu mesmo tenho um monte de coisa. E quando eu penso em tudo que é necessário, eu já me desanimo. Melhor nem começar. Melhor deixar para lá, a gente pode pensar. O desânimo é uma realidade que nós temos que enfrentar constantemente em nossas vidas, em cada aspecto da vida, não só no aspecto físico, de arrumar a bagunça, de fazer uma reforma, mas às vezes nós temos demandas pessoais, internas, crises, ou coisas relacionais com alguém, né, ou dificuldades na igreja, no trabalho, com parentes, sei lá. Tem tanta coisa que pode nos fazer desanimar. O profeta se levantou para despertar o povo, para fazer o que tinha que ser feito. Se você perdeu a mensagem, a primeira mensagem dessa série, por favor, depois você vai no canal da igreja IPNJ Campinas, lá no YouTube, e aí você vai poder ver o que a gente falou na semana passada. Para quem perdeu, e só para você não ficar perdido aqui no meio do caminho, Deus levantou Ageu para chamar o povo para reconstruir a casa. E o povo dizia: ainda não chegou a hora de reconstruir o templo de Jerusalém para o qual eles estavam lá. Então Deus chamou Ageu para perguntar para o povo: como é que vocês cuidam das casas de vocês e a minha casa está em ruínas? Como é que vocês priorizam as coisas de vocês e não priorizam as coisas minhas, a minha casa, aquilo que eu quero que vocês façam? E essa negligência estava trazendo consequências para eles, como povo. E Deus falou: abram os olhos e vejam. Está vendo essas coisas estão dando errado? É por conta disso. Está faltando prioridade na vida de vocês. Ageu pregou, os líderes e o povo atenderam e começaram a trabalhar. E depois que eles começaram a trabalhar, então veio o desânimo. Por isso o tema da mensagem hoje é enfrentando o desânimo. E se você está desanimado em qualquer área da sua vida, ou desanima só de pensar em começar a mexer em certas áreas, eu queria que você fechasse os teus olhos e orasse para Deus falar contigo. Amém? Senhor, nós queremos e precisamos ouvir a tua voz. Nós enfrentamos dificuldades internas e externas e muitas vezes, ó Deus, nós estamos sim desanimados em fazer isso ou aquilo, especialmente em fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Que o teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações através da tua palavra, nos encorajar para que possamos, ó Deus, vencer todas as barreiras e agir com fidelidade, com amor ao Senhor em toda circunstância. Todos aqueles que concordam no nome de Jesus dizem amém. Amém. Então, se você puder abrir a sua Bíblia, eu agradeço. Ageu capítulo 2, versículo 1. Ageu 2, versículo 1. E aí vocês vão ler aonde está em destaque, preto, né? Negrito, como vocês preferirem. Está escrito assim: então, em 17 de outubro desse mesmo ano, o Senhor transmitiu outra mensagem por meio do profeta Ageu. Diga ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadag, e ao remanescente do povo. E daqui a pouquinho a gente vai ver o que era o recado que Deus deu para eles. Esta é a segunda mensagem de Ageu para os líderes e para o povo. A primeira mensagem foi na semana passada, a gente já viu. Todo o livro tem 4 mensagens do profeta. Nós estamos na segunda mensagem dele. A primeira mensagem foi dada ao povo no dia 29/8 daquele ano. Dia 21/9, menos de um mês depois, eles começaram a trabalhar. E agora no dia 17 de... Quem está acompanhando lá em cima? Outubro. Não passou nem um mês de novo direito. E Deus já tem outra mensagem para eles. Uma nova mensagem, tanto para os líderes quanto para o povo. Eu acho isso importante. Tanto os líderes quanto o povo tem que atender a Deus.
Não é só o povo e nem só os líderes. Os líderes servem, né, são dados para Deus para conduzir as coisas, mas eles precisam obedecer, serem fiéis, mas o povo também precisa obedecer e ser fiel. O governador, o sumo sacerdote e o remanescente do povo precisam ouvir o recado de Deus, que ele vai compartilhar agora no versículo 3. Algum de vocês se lembra desse templo em sua antiga glória? Como ele lhes parece agora em comparação com o anterior? Deve parecer insignificante. Eles começaram a trabalhar, e quando eles começaram a trabalhar, parece que o desânimo brotou. E Deus manda a mensagem, começando essa conversa. Como era o templo no passado? E algumas pessoas se lembravam como era no passado. E aí ele pergunta, e como que é agora? O que vocês estão achando? O que vocês estão achando disso que está acontecendo? E a resposta, o próprio Deus fala, vocês devem estar achando que parece o que, gente? Insignificante. Parece que não é nada comparado com o que era antes. Ou como muitos de nós podemos falar, uma bela porcaria. Desanimador. Mas era a constatação dos olhos. Muitas vezes comparar o passado com o presente acaba sendo uma experiência desalentadora. Alguns de vocês estão aqui na igreja há 30 anos. Certo, pessoal? Cadê a turma dos 30 de Nova Jerusalém? Nova Jerusalém tem 34, vai fazer 35 esse ano. Cadê a turma dos 30, que está aqui desde o começo? Vocês já viram coisa, né? Vocês já viram isso aqui lotado de gente, já viram grandes milagres, já viram Deus demonstrando a sua fidelidade de tantas maneiras. E como que é hoje? O que lhes parece hoje, quando se compara o presente com o passado? As memórias daquele povo que estava lá para reconstruir o antes suntuoso e glorioso templo de Salomão, não tinham uma alegria em fazer aquilo, porque o que eles estavam construindo era claramente inferior, menor, menos glorioso, lhes parecia insignificante. E eles sequer tinham condições de fazer algo que chegasse aos pés do que Salomão fez. Salomão, quando construiu aquele templo, antes dele ser destruído pelos babilônicos, ele tinha recursos que o pai dele tinha providenciado para ele, muitos anos antes. Davi juntou ouro, Davi juntou prata, Davi mandou vir madeira, pedras, e ainda disse para ele, se você precisar de mais, é aqui que você vai buscar. O reino de Davi já foi um reino próspero e rico. E aí Salomão, quando assumiu o trono, levou isso mais além, em prosperidade e riqueza. Então ele foi atrás de mais pedras preciosas, de maneira que, se você já leu os textos bíblicos que falam da construção desse templo, era algo magnífico. Ele era feito com madeira de lei, mas você não via madeira porque toda ela foi revestida com ouro. Imagine você ir num templo onde as paredes reluzem com ouro, os utensílios de ouro, os menos importantes de bronze, tecido mais precioso. O lugar era maravilhoso quando Salomão o fez, até porque tinha recursos, era um bom tempo. Agora nós temos um remanescente do povo que voltou para reconstruir o templo, e as coisas não são tão fáceis assim, eles não têm tantos recursos assim, então eles fazem o que dá para fazer. E quando eles comparam o que eles estão conseguindo fazer com o que tinha antes, desalentador, desanimador. Eu não sei vocês, uma vez perguntaram assim, um fight entre você hoje e o você de 10 anos atrás, quem ganha? Deixa eu ver a cara de vocês. Aí, um fight, você sabe o que é fight, né? Uma luta entre você hoje e você de 10 anos atrás, quem que vence? O povo não gosta de luta, né? Tá, uma corrida entre você e a sua versão 10 anos mais nova aí, os dois na pista, quem que ganha? Nem ele. Ei, Rodrigo, eu agora que estou fazendo judô, não sei não, hein? Eu acho que ia ser difícil definir esse negócio aí. Mas muitas vezes a gente olha para a nossa situação e olha para o passado, parece que hoje eu não consigo mais fazer o que eu fazia antes. E isso é desalentador, é
triste olhar para a realidade e perceber que, poxa, não sei se vai dar para fazer do jeito que era. Não sei se vai dar para consertar isso depois que estragou. Não sei se vai dar para reconstruir esse relacionamento. Não sei se eu tenho pique para encarar o que eu já encarei. Para encarar criança, para encarar ministério de igreja, para encarar evangelismo, para encarar discipulado, para encarar serviço, para encarar... Ah, meu Deus, não sei se dá, eu já estou nessa há tanto tempo. Esse desânimo muitas vezes acontece, é por isso que eu quero te convidar a conhecer nesse texto bíblico 5 remédios contra o desânimo. Eu te aconselho a pegar o seu celular e tomar nota, ou se você tem um papelzinho, cantinho da Bíblia. A minha mãe nunca senta para assistir um sermão sem uma caneta e um papel. Dona Helena, nunca, ela deve estar vendo agora, nunca senta para ouvir um sermão sem um papel. Fica aí a dica para vocês, né? Hoje vocês têm o celular, pode até tirar foto, mas eu não coloquei tudo ali. Algumas coisas você vai ter que tomar nota por eu falando. Vamos ver então o primeiro remédio na continuação do texto. Mas assim diz o Senhor: seja forte, Zorobabel, líder, governador. Seja forte, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, líder religioso. Sejam fortes, todos vocês que restam na terra. Mãos à obra, pois eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Meu espírito habita em seu meio, como prometi quando vocês saíram do Egito. Portanto, não tenham medo. O primeiro remédio contra o desânimo, remédio bíblico da parte de Deus. Não é um profeta só que está falando, mas é a voz de Deus através do profeta para o povo que olhava para a obra, olhava para o passado e ficava, ah, meu Deus, isso aqui não significa nada. Qual que é o remédio? Primeiro, não, isso aí eu destaquei, eu vou colocar outras palavras para ficar mais bonito. O primeiro remédio é o encorajamento do Senhor, nosso Deus. Se você quer vencer o desânimo, abra os seus ouvidos para ouvir o encorajamento do Senhor. Porque nós temos alguém para nos desanimar. Nós temos gente que às vezes até é usada pelo inimigo para trazer desânimo. Mas se nós quisermos ouvir, nós temos um Deus para nos encorajar também. Apura o seu ouvido, é Deus dizendo. E ele diz várias coisas. Por 3 vezes ele fala para aquele povo e para aqueles líderes: seja forte, sejam fortes. E outra vez ele diz, mãos à obra. Isso tudo é encorajamento. O desânimo e o desalento, eles exercem influência sobre nós, não dá para negar. E quando a gente está desanimado, até uma coisa fácil fica difícil, fica pesado. Quando a preguiça toma, a gente não tem coragem nem de pegar e passar uma vassoura, que dirá sair do lugar. Eu não vou negar isso, o desânimo é uma coisa difícil de lidar. Quem estude isso e propõe até tratamento médico com um remédio para tentar melhorar a disposição da pessoa. O remédio que eu estou propondo para vocês aqui não é esse. Está precisando no médico, vá. Mas eu estou falando de remédio espiritual. O encorajamento do Senhor, nosso Deus. É importante ouvir a voz dele dizendo, seja forte, encara isso. Vamos lá, mãos à obra. E quando a gente ouve essa palavra de Deus, que foi dita para aquele povo, mas hoje nós estamos aplicando para nós, nós precisamos fazer uma escolha. Ou nós vamos ouvir a voz de Deus, ou nós vamos ouvir a voz do desânimo. Ou nós vamos obedecer a voz de Deus nos dizendo seja forte, ou nós vamos ouvir a voz do desânimo dizendo seja fraco, você não dá conta. A gente precisa escolher que voz nós vamos escutar, a quem nós vamos dar atenção. E eu lhe digo, se o teu desânimo é poderoso, Deus é todo poderoso. Ele é maior que o seu desânimo. E você precisa crer nisso. Se o seu desânimo diz não vai dar certo, e Deus está dizendo seja forte, ouça a voz de Deus. Se olha para as circunstâncias ou para o passado e fica falando não tem significado, ouça a voz de Deus querendo que você trabalhe, querendo que você se aprume, tenha postura e faça o que der para fazer, do jeito que dá. Seja forte. Fortalecimento e encorajamento da parte de Deus, que é o Todo-Poderoso. Eu queria que você assumisse isso para a sua vida agora, eu não sei o que você está passando. Mas especialmente em relação ao projeto de Deus, que é a sua vida e a sua igreja. Não importa o desânimo que você esteja enfrentando. A palavra de Deus é, seja
forte. Vocês podem repetir, meus irmãos? Vocês estão muito devagarzinho. Vamos lá. Seja forte. Vocês estão com saudade do pastor Silas? Estão com saudade? Quem está com saudade do pastor Silas? Então olha para o irmão do teu lado e fala para ele, seja forte. Ele que falava isso, né? Vamos lá. Estão com saudade? Olha para a pessoa que está do teu lado. Seja forte. Fala para a Thelma aí, Nicole. Pelo amor de Deus, seja forte. Seja forte. Nós não temos controle sobre as circunstâncias, mas nós estamos nesse lugar e nessa hora e com esses problemas. E a voz de Deus é, seja forte. E não para por aí. Porque se Deus simplesmente dissesse, seja forte, né, e fica aí com essas palavras de ânimo, já seria algo muito bom, mas não é só isso que Ele nos dá. O segundo remédio contra o desânimo é a presença do Senhor nosso Deus. O primeiro remédio é o encorajamento do Senhor nosso Deus, que nos empurra para frente. A segunda é a presença do Senhor nosso Deus. Ele não só nos anima, Ele diz, mãos à obra, pois eu estou com vocês. E se a gente olha para o versículo 5, o meu espírito habita em seu meio, como prometi quando vocês saíram do Egito, portanto, não tenham medo. O segundo remédio é saber que Deus nos acompanha. Ele não está longe, Ele está perto. Eu estou com vocês nesta obra. Eu trouxe vocês para cá para realizar essa obra. E agora que vocês resolveram me atender, eu estou com vocês. Eu estou do seu lado. Eu estou junto contigo. Eu estou com vocês como povo. Eu quero esse templo reconstruído. Eu estarei com vocês, assim como eu prometi lá atrás. A obra é dele, o projeto é dele, os recursos são dele, o interesse é dele. Nós somos os peões de obra. Então não temos que estar desanimado, porque ele garante tudo como dono que ele é. Nós temos algumas pessoas que se envolvem com reforma e construção aqui na igreja, né? Acho que o que está mais em... Eu não sei, tem que tirar para o ímpar entre o Tiago e o Leandro aí, para ver quem é que está mais animado ou mais desanimado em relação a terminar esse negócio, né? Eu estava fazendo uma compra para a igreja esses dias aí numa empresa. O cara rico é dono de uma serralheria que faz andaime para tudo quanto é lugar do Brasil. Mora no sul de Minas. A empresa dele abre às 7, às 6 da manhã ele está lá. Por quê? Ele é o dono. Ele quer ver as coisas funcionando. Ele quer que tudo continue, né, caminhando. Ele tem interesse que as coisas sejam assim. Quem é o dono da obra? Quem é o dono da obra, meus irmãos? Deus. E Ele não está longe, Ele está no meio da obra, acompanhando a obra, dizendo o que fazer, como fazer. Ele está contigo, Ele está comigo, junto com a gente. Essa passagem, ela se refere a um momento quando Deus ficou chateado com o povo de Israel. Eles fizeram um ídolo, um bezerro de ouro, e adoraram esse bezerro de ouro. E Deus disse para Moisés, o seu povo já se corrompeu, já me abandonou, já fez ídolos e está adorando esses ídolos. Vai lá, vai com eles lá, porque olha, quer saber, eu vou matar todo mundo, eu vou começar de novo com você, Moisés. Aí Moisés intercedeu, falou, não, Deus, o que vão falar do Senhor? Que o Senhor libertou eles, depois não aguentou eles. Não, né? Tenha paciência, perdoa. Aí Deus falou, tudo bem, Moisés, eu perdoo. Eu vou levar essa turma para lá, mas eu não vou junto com vocês, porque senão eu vou consumir vocês no meio do caminho. E aí Moisés fez a seguinte oração, quem lembra? Não nos faça subir daqui, se a tua presença não for conosco. E a resposta de Deus foi, pois então eu vou. E conforme Ele prometeu, Ele cumpriu. E agora que eles estão imbuídos dessa missão de reconstruir a casa, mais uma vez Deus lembra, meu Espírito habita no meio de vocês. Eu estou com vocês nessa obra, eu quero isso terminado, eu estou junto. E a presença do Senhor, meus irmãos, é o que mais importa. A presença do Senhor é manifestação de sua misericórdia, é manifestação do seu perdão, da sua paciência. Ele aguenta a gente, Ele está do nosso lado, para o nosso bem, porque Ele nos ama. E quem tem o amor de Deus, não precisa ter medo de mais nada. Se o Deus, juiz de toda a terra, escolheu estar conosco, junto conosco nessa obra,
Então nós devemos ter medo de nada, nem de ninguém. Aquele que escolheu nos amar, irá nos preservar até o final. E é isso que nós temos. A presença do Senhor é um santo remédio contra o desânimo. Quem lembra qual é o primeiro remédio? O encorajamento do Senhor nosso Deus. Segundo remédio, a presença do Senhor nosso Deus. Você tem buscado essa presença e querido essa presença na sua vida todo dia? Eu lembro que eu li um livro e também vi uma palestra do pastor Wayne Cordeiro. Alguém já ouviu falar desse pastor? Ele é pastor lá no Havaí, né? Tem gente que é chamado para esses lugares aí. Pastor no Havaí, de uma igreja muito grande, filho de militares, um cara super, mega, hiper esforçado, tentando controlar todas as coisas, a igreja crescendo. E ele resolveu fazer um culto evangelístico ao ar livre, montou aqueles imensos equipamentos de som, convidou todo mundo, vai ser maravilhoso, muita gente vai se converter, grupo de intercessão, tudo preparado. E quando chegou no dia do evento, o tempo estava virado, fechado em chuva. E ele saiu da sua casa chovendo. E ele orando, mas Deus, é possível, o senhor sabia que era hoje, né? Eu não vou nem ligar o limpador de para-brisa pela fé, não está chovendo. Ele tinha dessas, e estava chovendo. E eles foram chovendo. E os caras tocando debaixo da chuva e ele preocupado. Né? Meu Deus, alguém vai levar choque, não vai dar certo. Preocupado, né? Todo mundo lá, para aquele momento, menos gente, é claro, né? E o pastor lá com as mãos assim, brigando com Deus. Deus, o senhor não cumpriu a sua parte, o senhor não cumpriu a sua parte. Todo mundo olhando, achando que ele estava, né, louvando a Deus. Reclamando. Até que Deus disse no coração dele, tá bom, se eu tirar a chuva e sair daqui, tá bom para você? O que é mais importante? A minha presença ou a ausência da chuva? Às vezes a gente está preocupado com um monte de coisa que a gente não tem. Mas se a gente tiver a presença de Deus, o que é o resto? Deus está conosco, meus irmãos? Eu vou perguntar, porque eu não sei se vocês creem nisso de verdade. Vamos descobrir agora. Deus está conosco. Ele estava com a gente na hora que a gente estava louvando Ele aqui agora há pouco. Ele está com a gente, estará até o final. O que vocês acham? Ele está. E isso é um alento contra o desânimo. Deus está conosco, é o que basta. Deus está conosco, é o que a gente precisa. Porque Ele é tudo. Ele é a razão da nossa existência. Nós nos movemos e existimos nele. E Ele está conosco. Segundo remédio. Vamos adiante. Temos mais 3 remédios. Vamos ler. Pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca. Sacudirei todas as nações e os tesouros das nações virão para esse templo. Encherei este lugar de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Primeiro remédio, o encorajamento do Senhor nosso Deus. Segundo remédio, a presença do Senhor nosso Deus. Terceiro remédio, os propósitos eternos do Senhor nosso Deus. Quando Ele nos chama para uma obra, muitas vezes a gente não tem a dimensão do projeto divino. Enquanto nós realizamos as nossas pequenas tarefas, achando que elas são insignificantes, é porque nós desconhecemos o tamanho do projeto que Deus está realizando. Isso vai ficar claro à medida que a gente for avançando no texto. Nossas tarefas pequenas são importantes num contexto histórico global, eu diria. A nossa pequena contribuição, por menor que seja, como reconstruir um fundamento, um templo, pode parecer insignificante comparado com o anterior, faz parte de algo maior que nós nem entendemos ainda. Por isso não nos desanimemos, mas obedeçamos o Senhor e façamos o que Ele está pedindo a gente para fazer. Parece pequeno, mas não é. Hoje a gente tem entre a gente uma visita, eu não sei se é visita, o que é, do Luiz Kleber, a esposa dele que está ali, né? Alguns de vocês viram o Luiz Kleber aqui. Alguns de vocês deram aula para ele na UCP. Ele também frequentou a UPA.
ele era aluno do Espaço Crescer e Vencer, Serviço Social Nova Jerusalém. E além de vir no Serviço Social Nova Jerusalém, veio para a igreja em alguns cultos. Andou com alguns de vocês, não andou, gente? Sim ou não? Acampamento, Tio Cid, Companhia Limitada. O Luiz Kleber nunca se batizou aqui na igreja. Mas agora que ele é pai, tem uma esposa linda ali, né? Uma filhinha, ele está aqui. E a gente visitou ela essa semana e ele disse, pastor, aquela sementinha que plantaram em mim nunca morreu. E eu acho que é por conta do que eu aprendi que eu não me perdi igual alguns amigos meus. Ele disse. E ele disse vários versículos de cor nessa semana, quando eu tive a oportunidade de estar na casa dele. E eu perguntei, mas você estuda a Bíblia? De onde você aprendeu isso? Eu ouvi naquela época. Naquela época eu ouvi. Às vezes a obra que a gente faz é pequenininha e a gente não imagina o tamanho dela no todo. Cada lanche, cada esforço, cada vez que alguém pegou uma vassoura e varreu, cada vez que alguém comprou um bolo e deu do seu bolso para a igreja, cada vez que alguém abraçou alguém em obediência ao que Deus mandou fazer, isso é importante num contexto global e imenso que nós não conseguimos medir. Então deixa o desânimo para lá. Talvez você não entenda a sua tarefa pequena, mas ela é importante no todo. Ela é importante no todo. Ah, pastor, eu não sei falar. Não precisa falar. Faz o que Deus te capacitou a fazer. Faz aquilo que Ele está te desafiando a fazer para a edificação da sua vida, que é a casa de Deus, e da igreja dele, que é o templo vivo que nós formamos aqui, o corpo de Cristo. Nós não conhecemos os propósitos de Deus e Ele é grande. E olha o que o texto diz, eu vou sacudir, eu vou derrubar. E quando eu sacudir, coisas grandes vão cair e coisas pequenas serão honradas porque vão ficar de pé. Deus tem propósitos imensos, Ele está fazendo uma profecia, eu vou sacudir tudo, todas as nações e vou exaltar esse templo no momento certo. De fato sacudiu, houve guerra, houve confusão, houve até terremoto, literalmente. E esse templo de Jerusalém que eles estavam construindo foi honrado e glorificado, como a gente vai ver daqui a pouco. Deus movimentou tudo, e aquilo que parecia nada se tornou extremamente importante na história divina que estava se desenrolando. O terceiro remédio é saber que os propósitos eternos, conhecer, os propósitos eternos do Senhor nosso Deus. O pouco que a gente faz está dentro desse propósito. 4, remédio, a glória do Senhor nosso Deus. Ali a gente leu, encherei esse lugar de glória. Glória. Eles estavam fazendo um templo que para eles era uma vergonha, porque era inferior ao templo antigo. Então, para eles não tinha glória em fazer algo menor. Eles teriam glória se fizesse algo maior, mais bonito, mais suntuoso. Mas não tinha como, então faz o menor. Ai, que vergonha. Olha, só fomos nós que construímos esse negócio aqui. Coisinha mais ou menos, né? Comparado com o de Salomão lá. Que coisa, né? Na nossa vez, a gente não tem recursos. É um bendito de Deus, né? Na nossa vez, a gente não tem recurso. E olha aí, o que a gente vai entregar. Sabe o que eu vejo nessa atitude deles? Que eles têm um pouco de vaidade. Vaidade. Desalento pode ser o resultado de vaidade. Por exemplo, eu não consegui, eu não vou tentar de novo para não passar essa vergonha. Vaidade. Não valorizam o que eu faço, por isso eu vou parar de fazer. O que é isso? Vaidade. Ninguém liga para o que eu faço. O que é isso? Vaidade. Nós temos que parar de pensar em nossa glória e priorizar a glória de Deus. E isso leva embora o desânimo. Não estou fazendo nada para mim. Você não está fazendo nada para você. Nós fomos chamados para fazer algo para a glória de Deus, para manifestar a glória de Deus. Quem faz qualquer coisa, até dar um copo de água para o pastor, molhar a goela na hora do sermão.
é para o Senhor que faz. Eu agradeço também. E tem o seu valor. Cláudio, obrigado, viu, meu querido? Pastor, o senhor vai querer água? O senhor quer que coloque natural, gelada? Como é que é? Eu não tive que me preocupar com isso, meus irmãos. O meu irmão querido Cláudio foi lá pegar para mim, ó, tá aqui. É só um exemplo pequeno. Agora, se ele fizer esperando o pastor, né, elogiar do púlpito, aí já está errado. Eu duvido que ele tenha isso. Mas é um exemplo. Às vezes a vaidade toma o nosso coração e a gente faz as coisas com o coração amarrado, contrariado. Ai, ninguém vê, ninguém fala. Jogue fora esse tipo de mistura, de impureza, em nome de Jesus Cristo. E faça para a glória do Senhor o que precisa ser feito. Sirva para a glória do Senhor. Não é a homens que nós servimos, mas ao Senhor. Não é ao pastor que a gente serve, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. O pastor que pediu para cuidar das ovelhas foi o supremo pastor Jesus Cristo, o bom pastor. É para ele que se faz, e é por ele que a gente deve cuidar uns dos outros. Faça as coisas com seu coração puro, desejando a glória do Senhor. É a melhor coisa que você pode fazer. Esse é o quarto remédio. Vamos lá, vamos repassar todos eles de novo? Primeiro remédio, o encorajamento do Senhor nosso Deus. Segundo remédio, a presença do Senhor nosso Deus. Terceiro remédio, os propósitos eternos do Senhor nosso Deus. Quarto remédio, a glória do Senhor nosso Deus. O segundo templo, ele não tinha tanta prata e tanto ouro quanto o primeiro. Olha só o que a gente vê no versículo 8. A prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. Nesse lugar estabelecerei a paz. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. A gente já está terminando. O segundo templo não tinha a mesma quantidade de ouro, a mesma quantidade de prata. Mas Deus está dizendo, a prata e o ouro pertencem a mim. Se eu quisesse isso feito de prata e de ouro, de cabo a rabo até no fundamento, estava assim. Mas não é isso que é importante. Não é isso que eu estou querendo. Deus é que é o dono que define com que material que as coisas vão ser feitas. Mas existe algo mais precioso do que prata e ouro, como é precioso aos nossos olhos. Existe algo mais importante. Quando a gente fica valorizando a suntuosidade, nós podemos errar. Se você for visitar algumas igrejas por aí, talvez isso enche os teus olhos, porque nós temos igrejas maravilhosas. Tem uma ali na... Ai, como é que é o nome da rua? Tem até coluna, parece de ouro. Como é que é o nome daquela rua lá? João Jorge, é isso? É imensa, hein? Quem já foi lá? Tirar foto. Bonito, grande, imenso, né? Enche os olhos. A gente pode ir para igrejas mais parecidas com a nossa, por exemplo, a igreja Batista Fonte. Já foram lá, não? Que lugar maravilhoso. As salas das crianças, tudo maravilhoso. Alguém já foi na igreja Batista Água Viva lá em Vinhedo? Rapaz do céu, vocês precisam ir lá. E não é fazendo propaganda não, mas o lugar é bonito, tem jardim, tem gramado. Que coisa impressionante aquilo lá. Aí você vem aqui para Nova Jerusalém. E pensa... Era o que ele estava pensando. Poxa, olha o templo nosso agora. Antigamente isso aqui era... agora isso aqui é... E se Deus quisesse isso aqui perfeito com ouro, não era de ouro? O que vocês acham? Seria. Será que a gente não pode cair na armadilha de achar que algo é precioso aos nossos olhos, mas não ser precioso aos olhos de Deus? Por isso... eu digo para vocês tomarem cuidado. Vamos buscar a glória do Senhor e não ficar tanto preso a ouro, a prata. Olha só o que ele diz. A glória desse novo templo será maior. E depois o outro, estabelecerei a paz. Quinto remédio contra o desânimo, as promessas do Senhor nosso Deus. Ele está falando no futuro. Vocês vão construir agora, ele vai parecer insignificante. Mas a glória desse templo, apesar de menor, será maior do que a do outro. E ainda uma outra promessa, aqui nesse templo, que vocês estão penando para reconstruir com seus parcos recursos. Nesse lugar,
eu estabelecerei a paz. Promessas. Aquilo pequeno que a gente faz se encaixa em algo maior, um propósito muito maior de Deus, que vai se revelar no futuro. Esse templo que eles reconstruíram foi reformado por Herodes, algum tempo antes de Jesus. E a reforma durou décadas. Então, quando Jesus ia lá visitar o templo, a reforma ainda estava continuando. E a reforma era tão suntuosa, o templo estava ficando tão bonito e tão grandioso, que os próprios discípulos de Jesus ficavam admirados, falando: Jesus, você viu isso aqui? Jesus, você viu aquilo ali? Olha que maravilha, Jesus! Eu estou falando lá de Mateus capítulo 21, versículos 5 e 6, os discípulos apontando para a pedra, o tamanho da pedra: olha que pedra bem cortada, olha que pedra bem bonita. O que Jesus falou para eles? Pois não vai sobrar pedra sobre pedra. Daí que vem o nome da novela que vocês assistiram lá, né? Não vai sobrar pedra sobre pedra. Tudo isso aqui vai cair. Tudo isso vai se acabar. Mas aquele templo que começou pequenininho, depois da reforma de Herodes, ficou suntuoso e glorioso. Mas isso não foi o mais importante. O mais importante foi quem visitou aquele templo. Eu vou comparar. Salomão construiu um templo, levou anos para construir. E quando ele foi dedicar o templo, ele fez uma oração. Quem lembra? Vocês lembram. 2 Crônicas 6, 7, lembra? Senhor, isso aí é a resposta de Deus. Eu estou falando da oração dele que é anterior. Ele fala: Deus, eu quero fazer um trato contigo. Nós estamos fazendo esse templo aqui. E eu sei que o Senhor não habita em casas feitas por mãos humanas. O Senhor é maior. Mesmo assim, quando alguém fizer uma oração aqui dentro, olha, ouve. Se nós pecarmos e abandonarmos o Senhor, mas nos voltarmos para cá, olha do alto, ouve. Se o Senhor nos levar para longe, e lá longe do Senhor a gente se arrepender e orar voltado para esse lugar, atende a oração, sara a nossa terra, perdoa os nossos pecados. E quando o templo foi consagrado, o lugar se encheu com uma fumaça gloriosa, a fumaça da presença de Deus. E os sacerdotes, Salomão, todo o povo teve que sair e ficar longe, olhando. Porque Deus visitou e num sonho Deus falou com Salomão dizendo: se o meu povo, que se chamam pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E agora eu precisava da dona Laíde para falar o resto, né? Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. No primeiro templo, a presença de Deus desceu de uma forma de fumaça. No segundo templo, que foi reconstruído na época de Ageu, Deus entrou encarnado na forma de um bebê. O próprio Deus em carne e osso entrou ao 8º dia para ser circuncidado. Simeão, que estava ali esperando para ver a esperança de Israel, viu o menino e o Espírito disse para ele: esse é o Messias. E ele pegou: agora Deus, o Senhor pode me despedir em paz, porque os meus olhos viram a salvação que o Senhor preparou. Uma profetisa, Ana, ouviu aquilo, já veio e começou a celebrar aquele menino, dizendo: olha aqui o Salvador, o Messias, um bebezinho. E Jesus continuou vindo ao templo durante toda a sua infância. Jesus visitou aquele templo durante toda a sua vida. Quando eles construíram aquele templo insignificante, eles nunca imaginariam que o próprio Salvador entraria ali, aprenderia a palavra ali, seria circuncidado ali. Maria e José iriam levar ele lá no templo todo ano. E uma dessas vezes, quando ele tinha 12 anos, o pai e a mãe voltaram e ele ficou lá, na casa do meu pai. E depois, quando ele começou o seu ministério, todo dia, enquanto ele estava lá em Jerusalém, Jesus ensinava no templo. A glória desse templo foi maior do que o primeiro. O templo de Salomão não tinha um Deus encarnado. O templo do povo que construiu na época de Ageu, aquele templo recebeu o Deus encarnado.
Vocês estão me acompanhando, gente? Eu não sei, parece que às vezes eu sou mais empolgado que vocês. Sou desempolgado demais. Eu estou falando contra o desânimo, vocês ficam assim, pelo amor de Deus. Vamos lá. Para completar, e eu estou terminando. Ele diz, estabelecerei a paz. Em que lugar vai estabelecer a paz? No campo de guerra? Não, no templo. Naquele templo. E para quem conhece um pouquinho da Bíblia sabe que no instante em que Jesus estava crucificado e bradou dizendo, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E quando ele suspirou e morreu, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. E o Santo dos Santos, onde apenas um sacerdote entrava uma vez por ano, agora já não tinha mais nada separando a presença de Deus da vida do seu povo. Jesus Cristo pagou o preço. Jesus Cristo estabeleceu a paz com a sua morte, de maneira que nós, pecadores, podemos ter acesso a Deus, através de Cristo, ter comunhão com Ele. Não precisamos mais nem ir em templo em Jerusalém, porque não há mais necessidade de templo em Jerusalém. Deus habita conosco. Naquele lugar foi concretizada toda a história. Ali naquele templo não se faz mais necessário o templo. Mas eles nem sabiam disso quando eles estavam fazendo. Deus disse, eu vou estabelecer a paz aqui, nesse lugar. E assim foi feito. O véu foi rasgado e nós podemos ter acesso ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer uma aplicação junto com vocês da seguinte maneira. Cadê? De onde vem o seu desânimo? Eu queria que você parasse alguns minutinhos. Estou terminando o culto bem cedo, então vamos aproveitar esse momento. De onde vem o seu desânimo? Eu queria que você fechasse seus olhos e pensasse. Por que você está desanimado? Que área você está desanimado? Será que é por causa de vaidade? Será que é porque, poxa, eu estou cansado? Eu não sei. Você se dá essa resposta. Mas nessa noite eu quero que você ouça a voz de Deus falando contigo. E aí eu faço a segunda pergunta: como que o Senhor te animou hoje? O que Ele colocou no teu coração para dizer, não fique desanimado, confia nisso aqui? Foi as promessas? Foi a presença? Foi lembrar que a sua pequena contribuição é importante para o todo? O que é que Deus colocou no teu coração? Eu estou fazendo essa pergunta porque eu quero que você saia com isso daqui como um tesouro hoje. E que isso se torne combustível para você se encorajar durante a semana e durante o ano que ainda está começando. Temos desafios imensos pela frente. Eu tenho como pastor, você tem como membro da igreja. Temos desafio para reconstruir as nossas vidas em qualquer área. Se você tem dificuldade na vida financeira e enfrentar isso tem sido desalentador, traga Deus para o meio dessa história. Ouça a voz dele dizendo, seja forte, eu estou contigo. Procure a direção do Senhor, Ele vai te ajudar. Se a dificuldade é no casamento, se você está enfrentando algo realmente desalentador nessa fase da sua vida, tem trazido muito desânimo, ouça a voz do Senhor também dizendo que está contigo, que você deve se encorajar nas promessas dEle. Busque o Senhor, Ele vai te conduzir. Tudo isso não é o fim, é apenas uma fase. Então continua. Se o teu problema em relação à igreja é olhar o passado e se entristecer com o presente, eu quero te dizer que a história ainda não acabou. Deus ainda não terminou com a Nova Jerusalém, então grandes coisas estão por vir. Não ouça o desânimo, ouça a voz de Deus, obedeça a voz de Deus, procure ouvir Ele, não o seu coração, não o seu sentimento. Eu não posso esquecer também aqueles que estão trabalhando hoje, em casa, na família, na igreja.
façam para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos reconstruindo também a nossa vida para receber o Senhor e a tua igreja para a volta do Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes, ó Deus, é um trabalho desalentador, desanimador. Tem tantos que nós amamos que não estão aqui por mais variados motivos. E às vezes isso nos entristece, sim, Senhor, porque gostaríamos de ver a igreja cheia e muitas coisas acontecendo, e alegria e regozijo pela tua obra, pelos teus milagres. Mas nós não queremos caminhar a partir daquilo que a gente vê. A gente quer caminhar pela fé. Por isso nós te louvamos pela tua palavra nessa noite, que vem nos encorajar a continuar trabalhando com ousadia, com o ânimo que vem do alto. Nos ajuda, Senhor Deus. Eu oro por mim, eu oro por cada presbítero da igreja, diácono, por cada membro da igreja que serve em algum ministério, ou que apenas tem assistido, ou aqueles até que têm frequentado. Deus, nos levanta como você levantou aquele povo. Se nós precisamos ouvir, então repete para nós quantas vezes for necessário. O Senhor mandou uma mensagem em menos de 2 meses para eles de novo, encorajando, porque o Senhor sabia que eles precisavam de encorajamento, e nós também precisamos, ó Deus. Por isso fala ao nosso coração, nos ajuda, Deus, a olhar para o Senhor e marchar na tua direção. Importa qual seja o desafio, ó Deus, nos dê a fé para encarar esses gigantes e saber que eles serão vencidos com a fé que o Senhor nos dá, com a esperança que o Senhor nos dá. Abençoa cada casamento, abençoa cada família, abençoa cada um, ó Deus, nas lidas e dramas que enfrenta no relacionamento, em tanta coisa que acontece, ó Deus. Eu não sei o que cada um está passando, mas o Senhor sabe. Que cada um possa sair daqui agora com alento, reanimado, tendo tomado esse santo remédio para encarar os desafios que virão. E nos ajuda, Deus, a ter um vislumbre do que está por vir, para que estejamos animados, ó Deus, pela certeza de que as tuas promessas não falham, nunca falharão. Que a tua bênção seja sobre nós. Nós oramos no nome de Cristo. Amém.